Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 13 de janeiro de 2021, são 23 horas e 24 minutos. Lição 5 da classe de adultos. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Fica aqui comigo para que nós venhamos aprender juntos sobre o fruto do Espírito. E a ideia é essa mesmo, é no singular, é o fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Caso, por alguma razão, eu venha dizer algo que você não concorde e que você tenha uma base bíblica para discordar de mim, por favor, deixe aqui sua opinião aqui nos comentários, para que assim eu também venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também irei falar para você sobre a resposta do questionário, para que assim você possa ter uma ideia se você está respondendo corretamente ao nosso questionário. Texto áureo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Aos Romanos, por exemplo, é um livro que por muitas pessoas é considerado o livro mais importante da Bíblia. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Existem cerca de 80 mil religiões no mundo, só que no Brasil são 2.240, entre seitas e religiões. Dessas cerca de 80 mil religiões no mundo, cerca de 33 mil se consideram cristãs. Entretanto, somente o Evangelho tem a presença do Espírito Santo. Somente aqueles que são salvos em Cristo têm a presença gloriosa do Espírito Santo. Tem o Espírito Santo dentro de nós, né? E é isso que nos diferencia. Mesmo porque somos todos iguais humanamente falando, somos do mesmo material, né? Que é no caso do pó da terra, do barro, como você compreender melhor. E vemos que a diferença é o que está dentro de nós. Nós somos o vaso e o que importa não é do que é feito o vaso, e sim o que tem dentro do vaso. E o que tem dentro de nós? O Espírito Santo. Esse sim é precioso. Introdução. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que vai passar para nós de uma forma completa. O fruto é um fruto inteiro, com 9 partes. Imagine, por exemplo, uma mexerica ou uma tangerina, como você chama na tua cidade. Ela com 9 gomos. Tu tem uma tangerina ou uma mexerica, ou se você quiser também uma laranja, com 9 gomos. Assim é o Espírito Santo, o fruto do Espírito. É um fruto com 9 partes. E nós só podemos ter este fruto numa convivência todos os dias, é na dinâmica da vida, é no caminhar da vida que fica evidente o fruto do Espírito em nossa vida. E é também uma questão de conflito entre a carne e o Espírito. Há uma briga, uma luta entre um e outro. Há uma questão que eu acho bastante interessante, é sobre a águia. A águia, geralmente, põe 2 ovos. Então, ela certamente terá 2 filhotes. No entanto, a taxa de mortalidade é de 50%. Isso quer dizer que um filhote vai sobreviver e outro certamente morrerá. Veja que aquele que vive é aquele que a mãe consegue alimentar mais. Então aquele que é mais alimentado, ele vive. Aquele que não consegue se alimentar, ele cai do ninho e morre. Assim também somos nós. Nós temos 2 naturezas dentro de nós. Nós temos a carne e temos o Espírito. É interessante notarmos que aqui há uma diferença entre carne, corpo, carne, pecado. Quando a Bíblia aqui geralmente trata de carne, fala da nossa natureza pecaminosa e não do nosso corpo, apesar que nós pecamos
com o nosso corpo. Mas geralmente quando a Bíblia fala sobre a questão da carne, está falando sobre a questão da nossa natureza pecaminosa. Então veja que aquilo que nós alimentarmos mais vencerá. Se nós alimentarmos mais o espírito vencerá a carne. Se nós alimentarmos mais a carne vencerá o espírito. Apesar do espírito estar pronto, mas como nós temos o livre-arbítrio, aquilo que nós alimentar mais vencerá o outro. O fruto do espírito na vida do crente. Definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Nota que é um crescimento. Quando nascemos, somos, claro, recém-nascidos, nós somos alimentados com leite materno, que é o melhor alimento do mundo, não tem nada que chegue perto. Para termos assim de curiosidade, o ovo, né, o ovo da galinha, é o segundo melhor alimento do mundo, só para você ter uma noção assim de curiosidade, sobre questão de curiosidade. E na medida que nós vamos crescendo, nós deixamos o leite materno de lado e vamos começar a crescer, começar a comer outras coisas. Por quê? Porque nós estamos em fase de crescimento. Assim também é a nossa vida espiritual. À medida que nós crescemos espiritualmente, o nosso alimento vai nos fortalecendo mais. Por exemplo, se você pegar uma lição da escola dominical da classe de criança infantil, ela pode ter até o mesmo tema de uma outra classe, de obreiros, por exemplo, mas você vai ver que o alimento é diferente. Por quê? Porque você está falando com criança e no outro você está falando para obreiros. Então veja que há uma diferença. Então, Jesus nos salva, nos dá o Espírito Santo, Ele nos renova, Ele coloca em nós o desejo de fazer sempre o que é agradável a Deus, mas é sempre uma questão de maturidade, de crescimento espiritual. O fruto no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito no singular, quando ele deve se esperar fruto. Era de se esperar frutos. Bom, como eu já falei no início, há uma questão de ser o fruto do Espírito, porque é apenas um fruto, é apenas o Espírito Santo, é apenas o fruto. Então o fruto ele tem 9 partes. Entretanto, como a questão da carne, a lista é bem grande, geralmente é maior do que a do Espírito, as pessoas sempre pensam e às vezes até confundem que na verdade são os frutos do Espírito, mas não, é apenas o fruto no singular. Andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Veja que o andar no Espírito é o conjunto da obra. Nós precisamos andar com humildade, com submissão e santidade. E santidade é uma questão que nós precisamos compreender, que a santidade, eu gosto de dizer para os meus alunos que santidade é como perfume. Você não diz que está usando um perfume, as pessoas apenas sentem o perfume. E a santidade é como perfume para Deus. Nós não precisamos falar que nós somos santos, as pessoas é que vêm, que falam que nós somos. Lembra como está lá em Mateus 5,13, que nós somos o sal, a luz do mundo, o sal da terra, que é Mateus 5, 13 e 14. Então, ou seja, nós somos a luz, nós somos a referência, né, para o mundo. Então veja que são as pessoas que vêm. A Sunamita, deixa eu ver aqui, 2 Reis, já entrou aqui na boca. 2 Reis capítulo 4, olha que fala, no versículo 8, fala assim: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então são as pessoas que veem que nós temos uma santidade. São as pessoas que notam em nós, assim como não somos nós que falamos que usamos tal perfume, é as pessoas que sentem o aroma do perfume. A santidade é a mesma coisa, a santidade é um perfume para Deus. Então nós precisamos andar sempre perfumados para Deus, né? Nós precisamos andar sempre em santidade, né? Viver uma vida de humildade, santidade
de submissão a Deus, para que assim o nome dele seja glorificado e o nosso perfume exale, né? Síntese do tópico 1. O fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito. Então nós precisamos sempre estar dominados pelo Espírito. Uma outra questão também que eu acredito que seja muito viável aqui para nós é que Ezequiel capítulo 47 vai falar sobre o rio purificador. Quando eu era garoto, eu, claro, tomava banho de rio, e quando eu ia no rio todos os dias, e quando o rio estava raso, eu fazia o que eu queria, eu corria para todos os lados, tanto para frente como para trás, para os lados, eu fazia o que eu queria. E à medida que o rio enchia, eu tinha um pouco mais de dificuldade, até quando ele estava muito cheio, ele me cobria, o que acontecia? Eu já não tinha mais força para ir contra a correnteza, era a correnteza que me levava. Assim também somos nós no Espírito. Quanto mais nós mergulhamos no Espírito, mais o Espírito é que nos leva. Nós não somos mais guiados por nós mesmos, é o Espírito que nos leva. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Diferença. O amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente. Por essa razão, o amor encabeça esta lista. E em outras passagens prevalece a supremacia do amor. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. A raiz principal do Evangelho é o amor. Nada é superior ao amor. Foi por amor, por exemplo, que Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário por nós, por amor a nós. Muitas pessoas acreditam e pensam, ou se na verdade se auto-enganam, que por ter um dom ou vários dons, ou talvez até os 9 dons, acham que são dignos de algum aplauso, vamos assim dizer, e que são superiores aos outros. Lê do engano. Na verdade, o amor é superior aos dons. É o dom, por quê? Porque o amor ele é eterno. O amor ele não morre. O amor dura para a eternidade. Então veja que, como a própria Bíblia diz, né, em Jeremias 31:3, que com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. O amor ele é eterno. Por quê? Porque ele configura o principal, vamos assim dizer, né, a principal linha de Deus. Deus é um Deus de amor. Então o amor ele é eterno, o amor é superior aos dons. Mais importante que nós venhamos ter amor um com os outros e também para com Deus. Não adianta você fazer as coisas para aparecer, se não tiver amor em você, de nada vai valer. Os dons na igreja. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Os dons são comparados a um andaime numa construção, a igreja a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, mas uma vez concluída, a obra um andaime é dispensado. Aqui, a questão da obra, aqui fala sobre a questão da eternidade, tá? Quando findar aqui o trabalho da igreja na terra, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Então o trabalho aqui cessará, nós iremos para as mansões celestiais. Nas mansões celestiais nós não precisamos mais dos dons espirituais, lá nós não precisaremos mais. Então vejam que aqui a Bíblia nos dá uma orientação para que nós não venhamos desprezar os dons. Os dons são necessários e edificam a igreja, os irmãos e as irmãs. E nós não devemos desprezar os dons. Há pessoas que pensam que os dons não existem mais, que acabaram no primeiro século. Não, os dons continuam para a edificação da igreja. E esse dom é usado certamente para que a igreja do Senhor venha crescer cada dia mais. Síntese do tópico 2. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, o Espírito Santo. Ambos glorificam a Cristo. O Espírito se opõe à carne. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia,
é egocêntrico, motivado pela carne, gera competição espiritual que resulta em desavença. O que é a questão do legalismo de uma forma direta? É aquela questão do que eu sei mais do que você, eu conheço todas as regras, eu sei todos os rituais, então eu sei como faz, então eu sou melhor do que você. Como diz um comentarista, ex-comentarista de arbitragem, Arnaldo César Coelho, quando ele diz que a regra é clara. Então, quando nós temos um manual, né, a lei, por exemplo, da questão humana, quando nós colocamos essa lei debaixo do braço e decoramos toda a lei, vamos assim dizer, nós nos achamos melhores do que os outros porque nós conhecemos melhor a lei. Por quê? Porque a lei, ela depende unicamente do homem. Nós dependemos somente do homem na questão da lei, né? Dependemos da carne, né? Da questão humana. Então, a questão do Espírito, dependemos da graça de Deus. Veja que interessante que fala em João capítulo 8 sobre a mulher adúltera. A lei mandava matar, as pessoas sabiam da lei, conheciam a lei e por causa disso se sentiam superiores àquela mulher que era uma pecadora. Então o que eles fizeram? Levaram a Cristo. É claro que ali tem uma conotação de querer pegar a Cristo numa possível resposta errada, mas ali demonstra com clareza que eles conheciam a lei, sabiam da lei. Por quê? Porque a lei depende somente da carne, mas não conheciam a graça que estava bem diante de seus olhos, que era Cristo. Eles não conheciam. Por quê? Porque depende da graça divina, depende de que Deus abra os seus olhos. Então, ali também necessita, nesse caso, de uma humildade para reconhecer a Cristo como Senhor, reconhecer a Deus, mas ali eles estavam somente sobre a questão da lei. A carne e o espírito. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. É só prestar atenção ao contexto para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. É bem verdade que, como já dizia o poeta Carlos Sérgio Lopes, na música Natureza Humana, nós temos que lutar contra nós, essa natureza humana que há em nós. Então veja que a carne, o espírito, eles vão sempre se contrapor, vão ser sempre um contra o outro, mas aqueles que são crucificados com Cristo, nós que somos salvos na pessoa de Jesus, nós não vivemos na carne, nós vivemos no Espírito. E por que nós vivemos no Espírito? Porque nós deixamos de lado as nossas paixões, as nossas concupiscências, nós mortificamos a carne, nós deixamos a carne de lado e ficamos sempre presentes na questão do Espírito. Nós estamos andando sempre em Espírito. Os vícios. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias: sexo ilícito, prostituição, impureza, lascívia. Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Pecados de ordem social, inimizade, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Veja a questão do vício. A questão do sexo ilícito, prostituição, impureza, lascívia. Aqui tudo é a questão do sexo ilícito. Então veja que não é o que está acontecendo nos dias atuais, que as pessoas praticam sexo de forma equivocada, de uma forma errada e até muitas das vezes agressiva. Vemos, por exemplo, casos de pessoas que são violentadas. Então veja que aqui é uma questão de sexo, de uma questão de um vício, de algo agressivo, e não aquilo que nos fala o livro de Cantares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos, dependendo da sua Bíblia. Ali demonstra para nós um amor perfeito, um amor entre um homem e uma mulher, de uma forma bela como Deus criou. É claro que sim, Cantares tem 3 tipos de interpretação. É Deus falando para Israel, Jesus falando para a noiva e o noivo falando para a noiva. Então vamos ali ver o símbolo perfeito do sexo que Deus fez para nós. Mas é bem diferente de hoje, que existe prostituição, lascívia e tudo mais, né? Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. Hoje não é o que vemos mais?
O Brasil é um país predominantemente cristão, mas aqui tem duas vertentes, a questão do evangelho, né, o cristão evangélico e o cristão católico. E o católico ele tem aquela questão da prática da idolatria, não somente o católico, há também até mesmo evangélicos que infelizmente entram nessa questão da idolatria, quando idolatram o pastor, por exemplo, ou uma outra questão, né? E a questão também da feitiçaria. Então veja que aqui é uma outra questão de vício. Aí temos também os pecados de ordem social, que é inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. É interessante nós lembrarmos que glutonaria ela é pecado, como você vê lá em Lucas capítulo 21, versículo 34. A glutonaria ela é sempre associada à prática da idolatria. Ela está sempre ligada à questão da idolatria. Então, e tem a questão também da inimizade. Pessoas até dentro da igreja às vezes ficam colocando lenha na fogueira e colocando irmão contra irmão, irmãs contra irmãs. Isso não é algo de Deus. Nós temos que lutar contra essas questões. Nós andamos no Espírito, então isso não deve ter no nosso meio. Síntese do tópico 3. O abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam uma oposição entre a carne e o Espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião. Conclusão. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Veja que há uma questão de nós também abordarmos, que é a questão da árvore, né? Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Muitas das vezes a árvore pode até ter uma aparência feia por alguma razão, mas o fruto dela é bom. Então você sabe que o fruto dela é bom, que ela é uma árvore boa, que apesar de não estar com uma aparência bonita, mas o fruto dela é bom. É claro que ela também pode estar frondosa e com fruto bom, diferente da figueira que Jesus amaldiçoou, que é o único milagre que a Bíblia registra, que Jesus operou um milagre de maldição. Ele amaldiçoou uma figueira porque a figueira estava com boa aparência, mas não tinha frutos. Então é claro que ali na época não era época de fruto, e também tem aquela questão, né, que a primeira figueira dá o fruto e depois ela dá as folhas. Então se ela tinha folha, fica subentendido que ela tem fruto. E quando Jesus foi lá ver, não tinha fruto. Então ela era uma árvore, vamos botar assim, mentirosa. Então nós não podemos viver de aparência, nós temos que ter a profunda raiz no amor, né? Então o que vale na árvore é a raiz. Se a raiz da árvore é boa, a árvore também ela é boa. E se a raiz por acaso ela apodrece, por exemplo, a árvore certamente também morrerá. Mas nós também precisamos ficar sobre a questão de Jó 14:7, que fala sobre quando até o cheiro das águas brotará. Então, se porventura a sua raiz está aí não muito boa, que a água da palavra venha sobre a sua vida, sobre a sua raiz, para que você volte a frutificar na presença do Senhor. Vamos ao nosso questionário. Resposta da número 1. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Resposta da número 2. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Resposta da número 3. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. Número 4, resposta da número 4. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros, mas o amor é eterno. Resposta da número 5. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias. A. Sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia. B. Pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. C. Pecados de ordem social, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. Então que nós venhamos a cada dia mais crucificar o nosso eu, andarmos no Espírito, vivermos uma vida no Espírito, ser guiados pelo Espírito, orar na questão do
Espírito, está sempre ligado ao Senhor. Que nós venhamos ter o fruto do Espírito em nós, que nós venhamos a cada dia ter tanto o fruto do Espírito como os dons espirituais, que nós venhamos a cada dia mais estar certamente guiados pelo Espírito, que o Espírito venha nos envolver. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma ótima aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!